mesma palavra, mas a pergunta é parecida. Deus poderoso. Você falou comigo essa mensagem. Está em Marcos, capítulo 10. A pergunta foi a mesma da palavra que ele leu. Impressionante. Deus é fiel, irmãos. Quando ele quer falar, ele fala. Ele testifica. Deus livre e poderoso. Né? Marcos capítulo 10, versículo 17. Diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Louvado seja Deus. Pode se sentar, amados. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Pai, tu és santo, tu és fiel, tu és poderoso. Obrigada, Jesus, por essa palavra, por essa noite, pelo teu agir, pelo teu operar. Fala conosco, Deus, porque a gente não veio aqui ouvir ao homem, a gente não veio aqui ouvir o que nós queremos, mas nós queremos ouvir aquilo que está no teu coração, Senhor. Abençoa esse culto, abençoa a nossa vida. Fala um pouco mais, Senhor, conosco, Pai, que nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos, curados, meu Senhor. Pai, cura para que nós possamos curar outros, em nome de Jesus. Repreende tudo que for contrário, toda dispersão, todo cansaço. Faz o teu querer em nós, em nome de Jesus. Amém. A palavra que o pastor leu, né? Esther, abaixa só um pouquinho. Deus poderoso, aleluia. Bem pouquinho. Diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou e disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E é interessante, irmãos, porque naquela palavra que o pastor leu, é um outro contexto, mas é a mesma pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? Porque de verdade, irmãos, o que a gente precisa saber é o que a gente precisa fazer para herdar a vida eterna. Senão tudo que a gente fizer será em vão. Essa é a pergunta que não deve ser calada dentro de nós. O que eu faço para herdar a vida eterna? Porque eu posso conquistar tudo aqui nessa terra. Se eu não fizer o que tem que ser feito, pelo que o Senhor quer da nossa vida, nós corremos o risco de não herdar a vida eterna. Nós podemos, entendeu, irmãos? A gente pode fazer tudo, conquistar muitas coisas, ganhar o mundo inteiro, como diz a Bíblia. Mas de que adianta se a gente perder a nossa alma? Jesus falou isso. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha alma? Então esse jovem rico e o homem a qual o pastor leu ali na outra palavra, onde o Senhor vai falar do amor, onde o Senhor vai falar do samaritano, né, das formas de você cuidar do outro, fazem a mesma pergunta: o que eu vou fazer, o que eu faço, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Qual é a necessidade, né? E esse homem aqui, irmãos, é engraçado que Jesus fala para ele, né? Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom senão Deus. E Jesus começa um diálogo ali com ele. E é engraçado que o Senhor fala para ele, diferente daquela outra resposta. Naquela resposta, o Senhor fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, não é isso? Verdade. Mas para essa resposta, o Senhor fala: se você sabe os mandamentos, o que você está me perguntando? Você sabe. Você sabe o que precisa ser feito. E aí, ele fala: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então, Jesus fala de alguns, né, dos mandamentos para ele ali. De alguns dos requisitos básicos para a gente herdar a vida eterna. E ele se orgulha e fala: tudo isso eu faço. Então tá bom, tá tudo certo na minha vida. Tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. Desde pequeno eu faço essas coisas, né? Em outras palavras, ele fala que tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Tá tudo ok comigo. Tem horas, irmãos, que a gente acha que nós estamos fazendo coisas para Deus e está suficiente. Fazendo algumas coisas e está tudo bem. Mas o Senhor quer fazer um tratamento dentro de nós. É interessante. Não adianta a gente fazer externo muitas coisas. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não adultero, não mato. Ou seja, tudo externo, tudo com outra pessoa. Mas se dentro de mim muitas coisas me faltam. Muitas coisas me levam para longe de Deus. Muitas coisas me afastam da vida eterna. Então, entende, irmãos? A gente tem que se preocupar mais com dentro do que fora.
Porque se dentro é curado, se dentro é liberto, se dentro é restaurado, vai refletir fora. Hoje eu fiquei, não procurei esse versículo, mas estava no meu coração. O coração alegre formoseia o rosto. Até publiquei ele. O Senhor falou que no meu coração estava o coração alegre formoseia o rosto. O restante do versículo não, mas assim, ficou na minha cabeça essa parte. Aí eu fui procurar qual era o lugar que estava. Qual era a palavra, em que lugar que ela estava. Mas veio ao meu coração, porque um coração alegre formoseia o rosto, né? E é isso, irmãos, um coração alegre, um coração disposto, um coração que faz a vontade de Deus realmente, um coração que está curado, que está liberto, que está sarado, ele formoseia o rosto. As outras coisas, estou querendo trazer para cá, emendando agora, porque o Senhor me trouxe a lembrança do versículo, tá? Mas é no sentido assim, não é só da beleza, mas externamente vai refletir. Então esse jovem rico, ele está ali, eu faço tudo isso eu estou fazendo, mas Jesus fala para ele, olha, olhou e o amou, ou seja, Jesus teve compaixão, porque o que Deus ia dizer para ele, nos próximos minutos, segundos, ia ser algo que ia ferir. Por que ferir, irmão? Porque a palavra é uma espada, ela fere, mas ela também sara. A espada, ela vai na divisão, né, da nossa alma, no espírito. Eu costumo falar, gente, nem sabe onde é isso. Juntas das medulas, é lá no interior, onde só Deus vai, a palavra de Deus, a espada, vai lá, irmãos. E ela discerne os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Então Jesus estava prestes a falar algo para ele que ia discernir tudo aquilo que ele estava querendo falar. Então Jesus o amou, né? Teve compaixão, teve misericórdia. Porque o que ele ia falar ia ser algo assim que ia lá de encontro ao que realmente precisava ser tratado. Vocês vão entender. E ele falou, falta-te uma coisa. Falta uma coisa, você faz tudo isso. Tá no caminho certo, mas falta uma coisa. E eu imagino aquele jovem deve ter olhado, falta o quê? E ele fala, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí você vai ter um lugar no reino. Olha que coisa, irmãos. Vai, vende, dá para os pobres, terá um tesouro no céu e vem e me segue. Só que é interessante essa palavra, eu vou ler ela toda, depois a gente fala sobre, que ele ficou contrariado e triste com essa palavra. Por que esse jovem rico, que é determinado na Bíblia assim, jovem rico, por que ele ficou triste? Por que ele ficou? Porque ele não queria tratar dessa parte na vida dele. Tem áreas da nossa vida que, se não forem tratadas, nós não vamos herdar o reino de Deus. É isso que Deus quer falar nessa noite. Tem áreas, às vezes é falta de perdão, às vezes, irmãos, é mágoa, é decepção, às vezes é ódio, às vezes é tanta coisa que pode existir dentro da gente, irmão. É soberba, é orgulho, é vaidade. Eu só sei que tem coisas dentro de nós que, se não forem tratadas, a gente não herda o reino de Deus. Por mais que não adultera, não rouba, não faz isso, não faz aquilo, vou para a igreja. Tem coisas que precisam ser tratadas. E cada um sabe onde está o aperto, irmão. Cada um de nós sabe, né? Vai lá e deixa a mentira, vai lá e deixa o engano, vai lá e deixa a vaidade, vai lá e deixa o orgulho, vai lá e deixa a soberba, vai lá e deixa o rancor. O que você tem que deixar nessa noite? Vai lá e deixa o medo, porque o medo também faz a gente perder, irmãos. Porque o medo, eu já falo sempre isso, né? E você já sabe, impede a gente até de confiar. Se você tem medo é porque você não está confiando naquele momento. Não significa que você não confia nunca. Mas se a gente deixa o medo tomar conta, dominar, significa que a confiança está escondida e o medo está aflorado. Então o que a gente precisa deixar, irmão? Para herdar o reino de Deus. Porque é muito sério isso. Eu não sei se você pensa nessa seriedade, mas eu até vi esses dias um vídeo de um homem famoso aí. Ele fez um vídeo e o pessoal ficou falando, ele está com medo de ser salvo. Tá nada, irmão, isso ali é para ganhar like. Quem tem medo de não ser salvo, vai lá e se converte. Vai lá e se rende aos pés de Jesus. Penso assim, dessa forma, irmão. Se a gente tem medo, a gente vai lá e vai fazer o que é certo. Amém? Enfim, a minha opinião. Então, o que acontece? A Bíblia diz, falta-te uma coisa. E o que falta para nós hoje? O que falta para você? O que está te prendendo?
ou você está muito fora de contexto na sua vida, não está vendo as notícias, não está percebendo os tempos. Porque Jesus falou na Bíblia, em Mateus, em Marcos, que a gente tem que observar os tempos. Mateus 24, Marcos 13, se você ler, Jesus vai falando dos sinais, vai falando dos tempos, vai falando das coisas que antecederiam a sua volta, a sua vinda. Então significa, irmão, que Jesus está próximo, não sei daqui a quantos anos ou quantos meses, mas eu sei que está perto e a gente precisa se aprumar, irmão. Não dá para você só estar na igreja, só carregar a Bíblia, né? Só falar com alguém de Jesus. A gente precisa aprumar naquilo que é necessário para a nossa vida. Então esse jovem, a Bíblia diz, irmãos, vai lá e vende tudo. E, irmão, entenda uma coisa, para aquele outro homem lá, que o pastor leu aqui na saudação, Jesus só falou assim, tem que amar o próximo como a si mesmo. Porque para ele era necessário amar o próximo como a si mesmo. Mas para o jovem rico, ele tinha que se desfazer de mamon. Então, está entendendo? Cada um tem algo que é necessário, alguma mudança, alguma transformação, alguma cura interior que tem que ser tirado de nós, que tem que ser transformado em nós, curado, para que a gente possa acessar a Deus como deve ser acessado, para que a gente possa ter um encontro real, para que a gente possa fechar o olho hoje e dormir tranquilo, sabendo que se Jesus voltar, a gente vai herdar o reino de Deus, porque é isso que eu quero, irmão, é isso que você tem que querer. Tudo nessa vida é bom, a nossa família é uma bênção, um presente de Deus, nosso trabalho, nossa casa, tudo, irmão, nossos parentes, a igreja é uma bênção, mas o principal objetivo que a gente está aqui é para a gente adorar e herdar um dia o reino de Deus. Então a gente tem que correr, irmão, como a Bíblia diz, correr em direção, né, a isso, como os que correm ali no estádio, como diz a palavra, eles correm para alcançar um prêmio, e a gente tem que alcançar a nossa salvação. É disso que Deus quer falar nessa noite. É algo que não é muito pregado hoje em dia, as pessoas só querem falar de outras coisas, mas o Senhor hoje quer falar disso, irmão. Quem sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o nosso dia. A gente não sabe o que está para acontecer, mas a gente só sabe que nós precisamos herdar o reino de Deus. Nós precisamos, quando a gente fechar o olho aqui, encontrar com o Senhor. Se encontrar com o nosso Mestre. E Ele fala, entra no gozo do teu Senhor, bendito meu Pai. Vem. E Ele dizer, a porta está aberta para você. Seu nome está aqui, ó. Glória a Deus. Pode entrar. Aquele jovem rico é interessante, eu quero trazer de observação hoje, que ele é uma das, pelo menos que eu me lembre agora, a única pessoa na Bíblia que teve um encontro, né, que falou com Jesus e voltou para casa com raiva, triste, emburrado. Porque a gente vê nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que as pessoas que se encontravam com Jesus, elas saíam alegres, transformadas, curadas. Tua fé te salvou, tua fé te curou, vai em paz. Você está curado, você já levanta, não é mais paralítico, não é mais cego, não tem mais fluxo de sangue, não está mais morto, ressuscitou. E é tanto milagre, irmão, a pessoa saía transformada. Mas esse jovem, ele sai triste, emburrado. A Bíblia diz que ele sai contrariado com essa palavra. E será que quando Jesus vem de encontro a nós, falando algo que a gente precisa ouvir, nós saímos felizes ou a gente fica contrariado com aquilo que Deus está falando? Irmão, só um pai, ele só exorta o filho que ele ama. Se meu pai, o seu pai, nós como pais, exortamos nossos filhos, é porque a gente ama eles. É porque a gente quer o bem deles. É porque a gente quer que eles sejam pessoas, né, melhores do que nós. Então a gente ensina, a gente corrige, a gente dá bronca, a gente mostra o caminho que deve andar, e assim é Deus conosco. Como a gente louvou aqui, como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece de nós, irmãos. Ele te ama. Jesus tem um projeto na nossa vida na terra, mas o melhor e maior projeto é no céu, irmão. É morar com Ele, é herdar a vida eterna, é entrar no reino de Deus, sem mancha, sem mácula. E a Bíblia diz então, voltando para o jovem rico, que ele contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque
buscando o propósito errado. Qual é o propósito que você chegou na igreja hoje? E você chegou quinta? Hoje é quinta, né? Domingo, desculpa. Desculpa, irmãos. Hoje é quinta. Que propósito você chegou aqui domingo? Que propósito chegou aqui hoje? Que propósito a gente está indo? Vai lá se ajoelhar na presença de Deus. Qual é o propósito? Eu só quero receber de Deus aquilo que eu preciso, ou eu também quero receber a correção para aquilo que eu tenho que ser transformado? Precisa, irmão? Eu preciso. Você também precisa. Porque é muito sério isso. Vai chegar um dia que não haverá mais tempo. Vai chegar um dia que a gente não vai mais ter como. Eu estava vendo algo hoje, né? Assim, meditando em algo hoje na Bíblia. Eu amo ler a Bíblia, irmão. Às vezes eu leio no celular, às vezes eu leio a própria Bíblia. Eu prefiro a Bíblia física sempre. Mas às vezes eu leio no celular, estou na cama, deitada, vou lá e leio, por exemplo. E é interessante se a gente for lembrar aqui de Noé, irmão. Presta atenção. Noé passou anos da vida dele sendo taxado como louco. Esse homem é louco. Aqui nem chove. Aí ele constrói uma arca e fala que a gente tem que se converter. E fala que vai vir dilúvio. E fala que a gente tem que aprumar a nossa vida. Então, Noé, irmão, passou anos, né, ali sendo boca de Deus na terra. E foram anos e anos e anos e anos e ele fazendo e falando. Fazendo e falando, trabalhando e falando. Até que chegou o dilúvio. E Noé não falou mais, porque não tinha mais como falar, porque Deus fechou a porta por fora da arca. Então o que eu quero dizer é que, assim como fala no livro de Jeremias, que o Senhor levantou seus profetas madrugando e falando. Ou seja, o que Deus estava dizendo ali? Todo o tempo eu estou falando com você. Todo o tempo nós estamos falando com alguém. Não é assim? E muitas pessoas não dão ouvidos. E às vezes nós mesmos não damos ouvidos para aquilo que a gente não quer ser transformado. Eu amo a Deus, eu estou na presença de Deus, eu vou para a igreja, mas tem coisas que a gente não quer que seja transformado. Não é que não quer, a gente não quer que mexa. Porque quando mexe dói, ou quando mexe aparece o que não deve aparecer, irmão. Mas para ser tratado e curado tem que mexer, irmão. Deus tem que botar a mão, Deus tem que, sabe, Deus, o Senhor tem que trabalhar naquilo ali. Senão não está transformado, fica sempre incubado, fica sempre escondido. E eu não estou falando de situações, estou falando de sentimentos, de pensamentos. Sabe? Tem que deixar Deus trabalhar por completo. Pastora, você está falando com a maioria de pessoas que servem ao Senhor. Todo mundo aqui serve a Deus, né? Mas, irmão, é com nós mesmo que o Senhor quer falar. Porque todo dia a gente precisa escolher, né? Escolher. Olha, porque esse rapaz fazia tudo, então significa que ele também era servo ali. Ele fazia tudo certinho, desde pequeno, irmão. Nasceu na igreja. Nasceu fazendo a obra ali, ó. Eu não roubo, não adultero, não furto, não digo falso testemunho, não defraudo, honro meu pai e minha mãe. Então assim, eu nasci aqui e estou fazendo tudo certo, mas isso não é suficiente. Porque às vezes tem uma coisa. Jesus só falta uma coisa. Às vezes tem uma coisa. A teimosia. Sei lá, irmão, mentira, a avareza, o engano, né? Eu não sei. Tanta coisa. Tem gente que é vícios, né? São vícios. Drogas, prostituição. Vícios. Deus. Alguma coisa falta. E se essa coisa voltar e Jesus voltar, a gente não herda o reino de Deus. É sério, irmão, isso. É muito sério. E a gente está aqui para um dia falar: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena todo esforço. Valeu a pena toda a renúncia. Porque se a gente adentrar o reino de Deus, irmão, vai ter valido a pena tudo que a gente perdeu. Tudo que a gente, né, passou. Mas se, sobretudo, a gente passar por muitas coisas e não herdar o reino de Deus, vai ter sido tudo em vão. Você entende? Alguém está comigo aqui, irmão? Amém? Alguém entende isso? Alguém está entendendo o que o Senhor está falando? Louvado seja Deus. Então a palavra diz, né, ele contrariado saiu e Jesus olhou ao redor e falou para os discípulos: é difícil entrar um rei rico no reino de Deus. Mas não é porque ele era rico, irmão. Né? Jesus falou no sentido de fica preso às coisas. E é interessante porque Jesus ele quer tirar do nosso coração tudo que impede o trabalhar dele na nossa vida.
coisa me falta. A raiz do nosso coração, irmão, tem que ser trocada, sabe? Tem que ser raiz em Deus. Esses dias eu meditei bastante sobre isso. Eu preguei segunda-feira numa igreja, eu falei sobre isso. Não sobre essa palavra, não tem nada a ver. Hoje eu fiz uma live e falei sobre isso, que eu vou falar agora aqui. Eu vou falar de novo, porque quando eu falei da raiz ser trocada, eu me lembrei de novo disso. O Espírito Santo tem falado muito, tratado muito ao meu coração. Que às vezes o Senhor, irmãos, Ele quer fazer construir algumas coisas em nós. É a terceira vez nessa semana que eu falo isso, e Deus tem falado já mais de uma semana isso ao meu coração. Então todo mundo que eu vejo, eu tenho falado isso para as pessoas entenderem. Porque quando Deus fala com você, Ele está falando com você, mas Ele quer também que você passe isso adiante, irmão. Então eu quero passar para você que está aqui hoje também. Tem coisas que Deus tem que desconstruir. Ou seja, coisas que você sempre pensou, sempre viveu, sempre está acostumado, e construir o novo, né? A nova mentalidade em nós. Por isso que o Senhor fala assim, ó, renovai, né? O seu entendimento com a palavra de Deus, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai, não é renovar, desculpa. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não é renovar, é transformar, ou seja, é reconstruir. Então, às vezes, o Senhor quer construir coisas novas na nossa mente, no nosso coração, e Ele vai desconstruir algumas coisas, alguns valores, alguns pensamentos. Isso que Ele queria fazer com o jovem rico. Você entende, irmão? Estou falando alguma coisa muito difícil de entender aqui? O jovem rico, ele tinha uma construção na cabeça dele. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço isso. Está tudo certo, eu vou para a igreja, eu sirvo. Desde pequeno eu obedeço os mandamentos. Mas ele estava preso, o coração estava preso em algo. No caso dele era o dinheiro. O seu caso pode ser outra coisa. Mas se o Senhor está falando essa palavra é porque o nosso coração precisa ser, soltar e soltar-nos. Solta nessa noite, irmão. Confessa. Sabe uma coisa que o Senhor sempre fala na Bíblia, é muito forte? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, quando a gente confessa com a nossa boca, não precisa falar para ninguém. Dispor sua vida, não é isso. Mas quando você confessa, Jesus é a soberba, Senhor. Jesus é a mentira. Jesus é a prostituição. Senhor, sei lá. É a falta de perdão. Isso me impede. Jesus sabe, Ele quer que você confesse hoje. A gente vai fazer a oração, mas daqui a pouco, quando acabar, né, estiver acabando. E você precisa, irmão, você que está aqui hoje, porque Deus não fala com cadeira. Nós precisamos falar, Deus, é isso que me impede. É isso. Isso me impede, isso me atrapalha, isso me deixa agoniado, angustiado. Sabe, alguma coisa, meu irmão? Alguma coisa falta. Falta-te uma coisa. E essa noite é a noite de libertação mesmo. Porque quando a gente confessa, a gente é liberto, é transformado, é curado. A gente é restaurado. Deus está desconstruindo algo que não presta para construir algo novo dentro de nós. Para construir, irmão, uma nova história. Para construir um novo coração. A gente louvou, recebeu um novo coração do Pai. Regenerado, transformado. A gente recebeu, irmão. Tudo se encaixa. Você está vendo que o Espírito Santo é lindo? Tudo se encaixa no culto. Não é nada combinado, não é nada falado, mas um tem canto, um tem saudação, um tem a palavra, e tudo se encaixa. Porque é o mesmo Espírito em todos. Louvado seja Deus. Então, eu quero voltar aqui para Noé para você lembrar uma coisa. Todo dia Noé falava, não é isso? Deus falava através de Noé. Eu vou usar Deus falando através de Noé para você entender o que o Senhor quer falar, trazendo essa conexão. Deus falava para aquelas vidas diariamente através de Noé durante mais de 100 anos ali, construindo a arca e falando. Ou seja, ele fazia, as pessoas viam o que ele estava fazendo. Não era só de boca de falar. Eu só falo, mas não faço nada, não. Ele fazia e falava. E ele era um louco para as pessoas, para aquela geração. Ele era um louco. Tanto é, irmão, que ninguém entrou na arca se não foi a família
Mas quando Deus falou para os animais, vem, os animais ouviram, irmão. E a gente que é racional. Está entendendo? O negócio é estreito. A gente, o ser humano, não dá ouvidos à voz de Deus. E o Senhor está madrugando e falando. O Senhor fala através de sonhos. O Senhor fala através de uma música. O Senhor fala através de uma palavra como essa. O Senhor fala através de atitudes de pessoas ao seu redor. Ele está sempre falando. E nós estamos como? Distraídos, dispersos. Ou a gente está ouvindo, mas a gente não quer deixar Deus tocar ali. E eu quero falar para você hoje, tem que deixar, irmão. Se você quer um dia encontrar com Deus, ver Ele face a face, se você quer um dia adentrar, tem que deixar. Tem que deixar Ele trazer à luz as coisas ali na sua vida. Tem que deixar Ele tratar. Tratamento, irmão, é ruim, dói. Mexer em ferida. Vai mexer no machucado para você ver, é horrível. Vai mexer em alguma coisa, machuquei a perna, vai mexer. O negócio dói, irmão. Mas cura. Se você limpa uma ferida, ela vai doer, não doendo, passando esse remédio que dói. Mas ela vai ser curada. Não vai haver mais ferida. É isso que Deus quer fazer conosco hoje. Quando ele mexe, quando Ele trabalha, quando você deixa Ele fazer na área que você precisa, não há mais ferida. Você sai da presença de Deus diferente desse homem que saiu triste. A palavra diz que ele saiu contrariado com essa palavra. Está escrito assim, contrariado com essa palavra. A gente sai feliz, porque a gente entende, eu fui curado, eu fui transformado, Jesus fez algo na minha vida hoje. E é muito de escolha, sabe? A nossa vida em Deus é muito de decisão. Não é emoção. Eu vou chorar. E olha que eu, particularmente, sou uma pessoa que eu choro bastante. Na presença de Deus, no culto. Se eu sentir que Deus está falando comigo, muitas das vezes eu vou chorar, irmão. Você sempre vê isso. Mas o chorar só não resolve. Entendeu, irmão? Você chorar, você se emocionar, não resolve. Tem que ser transformado de dentro para fora. Um dia o dilúvio veio, toda aquela geração, se pereceu, porque quando Deus fala, um dia tem que se cumprir, irmão. Pode demorar, não é como eu disse, demorou muitos anos, mas se cumpriu. Quando Deus fala, se cumpre. E o Senhor falou para o jovem rico, olha, te falta uma coisa, vende o que você tem, dá aos pobres. Me segue. Vamos junto. E a Bíblia diz que ele ficou triste, ele ficou contrariado, ele ficou decepcionado, e ele foi embora. Ele foi embora. Ele não ficou, irmão, ele não quis, ele não prosseguiu, ele não deu continuidade. Ele perdeu tudo que ele fez ali. Até ali. Até então ele tinha seguido isso, aquilo. Depois daquela palavra ele vira as costas. Era o dia da transformação completa. Era o dia dele pegar tudo aquilo que ele já fez, somando com aquilo que precisava e ter a vida eterna. Mas ele não quis. Porque ele estava preso em algo. E talvez eu, você, quem está escutando, esteja preso em algo também. Pode ser algo bem simples, irmão. Pode ser algo pequeno. Mas tem coisas pequenas que também impedem a gente de fluir na presença de Deus. Tem coisas grandes que são escandalosas, que todo mundo sabe. E tem coisas pequenas que você acha que não tem problema. Mas você e eu, nós sentimos e sabemos que aquilo te atrapalha. Algum sentimento, algum pensamento, alguma atitude, a gente sabe, irmão. Um dia desse eu discuti com uma pessoa da minha família e na mesma hora Deus falou no meu coração, eu fiquei absurdamente triste. Foi algo assim terrível. Foi uma coisa simples. E aí eu fiz o quê? Vou lá pedir perdão. Irmão, não é hipocrisia. É porque, tem horas que a gente é humano, tem horas que a gente fala coisas que não deve. Estou te dando um exemplo de coisa simples, tá bom? Simples, boba. Você discute com uma pessoa ali alguma coisa. Do dia a dia, é uma coisa comum. Mas Deus fala, irmão. E o Senhor, meu coração ficou, ai meu Deus. Depois eu fui lá pedir perdão. Porque não tem nada demais você pedir
perdão se você errar. A gente tem que fazer isso. Engolir o orgulho, porque você não teve orgulho para falar. Então não pode ter orgulho também para perdoar ou pedir perdão. E aí foi, irmão. E aí eu fiquei leve, estou leve, graças a Deus. Porque Deus é bom, irmão. Mas a gente precisa fazer isso constantemente, senão vira um gigante dentro de nós. Um pensamento, um sentimento, uma situação, um pecado que é pequeno, que ninguém viu. Aí no outro dia você fala, ninguém viu, não aconteceu nada, aí você faz de novo. Aí ninguém viu, não aconteceu nada, aí você faz de novo. Quando você vê, irmão, você está emaranhado em algo que você não consegue mais sair. Aí é difícil. Então eu não sei qual é a situação da sua vida, você que está escutando, não sei, irmão. Não sei o que você vive, o que você passa. Eu só sei que Deus quer salvar a sua alma. Deus quer salvar a nossa vida. Deus quer ter um encontro conosco e nos levar com Ele. O dia que for o nosso dia, um dia vai chegar, irmão. Pode ser daqui a 10 anos, mas a gente tem que se preparar. Você já viu esse versículo que fala, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus? Prepara-te, é todo dia se preparando. Porque um dia não vai mais dar tempo de se preparar. No dia que chegar a nossa hora, não dá mais tempo de preparar. Foi até ali. O que a gente fez até ali, o que a gente sentiu até ali, o que a gente entregou para Deus até ali, não vai dar mais tempo. Então essa noite de reflexão, irmão. Eu sei que uma palavra dessa não deixa todo mundo com glória, aleluia. Mas amém, irmão. A gente tem que pregar o que Deus manda, né? Porque eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir. Nós precisamos ouvir, né? E quando ele pergunta o que eu farei para lhe dar a vida eterna, como o pastor leu aqui, aquele outro homem falou do amor. E aí Jesus fala do samaritano, fala do sacerdote, fala do levita, e que o samaritano ajudou naquela palavra. Porque o tratamento era amor. Esse tratamento era outra coisa, está entendendo? O tratamento de cada um é individual, é diferente. Meu tratamento é um, o seu é outro, mas nós precisamos ser tratados, ser transformados. Essa é a mensagem, vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. E quando a gente estiver orando agora, não se preocupe com ninguém, não precisa você contar para ninguém, como eu falei, mas você precisa abrir, sabe, com Deus, mesmo que seja no seu pensamento aí. Senhor, isso está me tirando, sabe? Porque tudo que tira a nossa paz, irmão, se alguma coisa tira a sua paz, te preocupa muito, é porque Deus quer trabalhar naquilo ali. Porque a Bíblia diz que Ele é a paz que excede todo entendimento. E Ele dá essa paz para nós. Então, toda vez que tem alguma coisa que nos incomoda para tirar a nossa paz, significa que Deus quer trabalhar naquela situação. Nem sempre você está errado, mas Ele quer trabalhar na situação, porque Ele quer dar a paz para nós. A paz que excede tudo e todos. Então, se você tem algum sentimento, alguma situação, algum pensamento, algum erro, algum pecado, alguma falha, que tem tirado a sua paz, tem te incomodado, tem deixado você meio aflito, hoje é dia, irmão, de você ser transformado, curado, liberto, disso aí sair, e o Senhor fluir, e você ter paz, você ficar descansado, sabe? Meu Deus, nossa, que diferença. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Vamos comigo? Vamos orar? Pai, nós oramos agora, Jesus. Senhor, nós somos falhos, pecadores. Pai, nós temos várias, meu Senhor, coisas que precisam ser transformadas, tratadas, Senhor. Nessa noite, Pai, através dessa palavra, nós damos legalidade ao Senhor, Pai, mais uma vez, para que o Senhor entre nas nossas vidas, na vida de cada um aqui que está apresentando diante de Ti a situação, meu Pai. Que o Senhor possa entrar, que o Senhor possa fazer algo novo, que o Senhor possa transformar, curar, Pai. Aonde precisa de cura, que o Senhor seja a cura, meu Pai. Aonde precisa de libertação, que o Senhor venha arrancar, Senhor, esse vício, essa vontade, meu Senhor, esse desejo, Senhor da glória, que não te agrada. Ô, meu Pai, aquilo, Senhor, onde houver preocupação, medo, ansiedade exacerbada, que atrapalhe o teu agir, teu operar, entra, Senhor, trazendo a calmaria, a paz, sossego, Senhor, que só o Senhor pode trazer, Pai, que excede todo entendimento, Pai. Faz algo, Senhor, em nós, Senhor, que nós possamos sair diferentes, que nós possamos sair curados, que nós possamos sair restaurados, libertos, Senhor, nessa noite, nesse lugar, Pai. Que, meu Deus amado, a gente não tenha vindo aqui em vão, porque quando a gente chega diante de Ti, Senhor, não tem como sair, Pai, e não ter acontecido nada, meu Pai. Algo novo o Senhor faz, mas a resposta vem do nosso coração, Pai. A resposta do jovem rico
Senhor. Mas se nós aqui quisermos mudança, se você que está escutando quiser mudança, você vai sair daqui alegre, leve, você vai sair daqui transformado, curado, restaurado nessa noite, porque aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Aonde Jesus está, aonde Jesus toca, milagres, transformações acontecem. Senhor, nós pedimos pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Visita nosso coração agora, Pai. Toca dentro de nós, no nosso interior, meu Senhor da glória. Vai visitando o interior, Senhor. Tira toda a raiz de amargura, Senhor. Tira tudo aquilo que o Senhor não colocou, não plantou, meu Pai. Arranca, Senhor, toda a raiz, Deus, porque a palavra diz, meu Senhor, que é do coração que procedem os maus pensamentos, todas as coisas, meu Senhor. Então arranca toda a raiz do nosso coração que o Senhor não plantou. Agora, Senhor, vai tocando em cada vida aqui, meu Pai. Pai amado, Pai querido, toca, Senhor. Oh, Jesus, toca libertando, curando, Jesus, fazendo algo novo. Nós queremos, Senhor, algo novo nessa noite. Nós queremos algo, Senhor, da glória diferente nessa noite. Nós não vamos sair daqui como nós chegamos, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, toma a mente de cada um, meu Pai. Vai tirando toda a seta, meu Pai amado. Vai derrubando todo pensamento contrário. Tudo aquilo que o Senhor, Pai amado, não ensinou, Senhor. Desconstrói, Pai, o que tem que ser desconstruído, Senhor. E constrói em nós, meu Senhor, a tua vontade, o teu querer, o teu direcionamento. Pai, que nós possamos ser, Senhor, e estar no centro da tua vontade. Que nós possamos ser teus servos, teus adoradores, como as virgens prudentes, Pai. Que nós possamos estar nos preparando, meu Pai. Oh, aleluia! Nos preparando com azeite, Senhor. Nos preparando para encontrar com o Senhor, meu Pai. Breve o Senhor vai voltar, Senhor. Breve o Senhor virá buscar a tua igreja. Nos ajuda, Senhor. Nos capacita. Nos prepara para esse tempo, Senhor. Em nome de Jesus. É o que nós oramos. E te agradecemos nessa noite. Tu és bom, tu és fiel. Tu és soberano, Senhor. Obrigada, Deus, por cada cura. Obrigada, Senhor, por cada restauração que o Senhor fez. Obrigada, Jesus, pela libertação, por tudo que o Senhor arrancou hoje, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nos faz fluir na tua presença, meu Pai. Nos faz fluir, aleluia. Nos faz fluir, Senhor. Enche, Pai. Oh, enche, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Deus, isso aí nessa noite, em nome de Jesus. Necessita ser mudado. Coloca a mão no seu coração e louva essa música. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Essa Deus me renova, me transforma. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser Toda a sua igual. alma, toda a sua vontade nesse louvor. Ela renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Declara nessa noite, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado,
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, obrigada. Fala, amados, com fé. Obrigada pelo renovo. Obrigada pelo fortalecimento. Obrigada pela cura. Pela libertação. Eu sei que eu vou sair daqui hoje diferente de como eu entrei. Obrigada, Jesus. Deus abençoe, amados. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça nessa graça, nessa unção. Amém? Nos leve em paz, Senhor, debaixo da sua mão poderosa. Nos dá um final de semana de vitória, de bênção.